estar neste lugar chamado Casa de Oração. Você que começa a nos assistir pela live, por essa live, somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Deus abençoe a sua vida. Se você não tem uma casa espiritual, quero convidar em nome dessa igreja, você está conosco em um dos nossos cultos, que acontece quarta-feira, às 19h30, e domingo pela manhã, 8 horas, com escola bíblica dominical, e 9h30 nós temos um culto logo após a escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas. Essa semana teremos o Congresso da Juventude, começa no sábado, às 18 horas. Também queremos convidar para que você possa estar conosco, nesse congresso intitulado Para que Entre o Rei. Então, tenho certeza absoluta que vai ser sábado e domingo à noite, às 19h, extremamente abençoado, e você vai ter a oportunidade de ouvir um pouco da palavra do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, louvado e exaltado seja o teu bom e poderoso nome. A tua palavra diz que Moisés, quando ele entrou na presença do Senhor, ele tirou dos pés as sandálias. Ele entendia que o lugar agora estava santo com a presença do Senhor, que é um Deus santo. Nós queremos tirar também a sandália dos nossos pés e expressar em gratidão a tua santidade, o teu poder, toda a veneração, todo o respeito, nessa hora que vamos louvar a Ti, demonstrando, Senhor, a nossa adoração e agradecendo o Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor já fez em nossas vidas. Fala conosco, abençoa-nos, guardando e protegendo e livrando-nos do mal, pois te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, vamos compartilhar um texto bíblico. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro, que é o livro de Êxodo. Nós vamos lá em Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo. E nós vamos compartilhar um texto do Senhor. E tenho certeza, Êxodo, capítulo de número, só um momentinho, o texto me fugiu. Êxodo, capítulo de número 3. E nós queremos ler alguns versículos. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Jetro era sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, também conhecido como Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia pelo fogo. Então disse consigo, ou disse Moisés consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. O texto por si da fala, uma teofania, uma manifestação divina, e o caráter extremamente visível do nosso Deus, que é santidade. Eu quero convidar você a abrir o seu cantor no hino de número 9.
e nós vamos, em forma de música, de louvor, adorar o Senhor com esse hino que diz: Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã cantaremos teu louvor. É a noite, mas o caráter, a ideia central desse hino é justamente mostrar isso, o valor da santidade do Senhor. Hino de número 9 do nosso cantor cristão. As maravilhas, as coisas extraordinárias que Deus tem feito, realizado em nossas vidas. Amém? Louvemos ao Senhor. Vamos declarar com formoso és? Quão formoso és, Rei do universo, da glória.
Mesmo assentado, vamos ao texto da palavra do Senhor, onde Deus tem ministrado aos nossos corações dois textos que temos dessecado junto com a igreja, que é o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, e Isaías 11:2. Nós temos visto, e entramos praticamente no segundo mês, ainda nesse texto, e a temática que nós temos trabalhado é uma temática extremamente sugestiva para cada um de nós, é o que podemos aprender com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Nós vimos, a questão da repreensão por parte de Deus. Entendemos que Deus, quando nos leva a serviço, Ele sempre espera que o nosso serviço seja um serviço de devoção em vez de um dever. A igreja de Éfeso começa bem, após aproximadamente 20 anos pós-morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho chega ali à igreja de Éfeso, ou chega ali na cidade de Éfeso. Essa semana eu estava lendo um texto, e ele é o endemoniado de Gadara. Gadara é um território que hoje seria um território árabe. E Jesus sai de uma banda, atravessa o mar de Tiberíades, e ele chega na cidade de Gadara. Uma coisa que me chamou muita atenção naquele texto, e por isso eu estou falando, porque envolve Éfeso. E o que acontece? Jesus, quando chega naquela cidade, sai do sepulcro um homem que os grilhões não conseguiam detê-lo, segurá-lo. Os gerazenos tinham medo daquele homem, porque aquele homem ele estava canalizado por forças malignas. Quando aquele homem vai na direção de Jesus, o texto relata que ele diz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormente. Porque Jesus já desembarcou dizendo: sai dele, espírito imundo. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele vai dizer: somos aproximadamente 6.000. É a característica, da legião de soldados romanos. E aquele espírito vira-se para Jesus e faz um pedido para Jesus. Vocês já prestaram atenção no texto? Ele diz assim: permita-nos que entremos nesses porcos. Lucas vai dizer que aquele espírito vira e diz assim: não nos lance ao abismo, mas permita-nos entrar nesses porcos. E ali tinha alguns porqueiros que estavam cuidando dos porcos, e Jesus falou: assim se faça. E aquela legião entrou, e aqueles porcos se precipitaram penhasco abaixo, caíram no mar. Aqueles porqueiros viram aquilo, saíram pela cidade, e o texto traz uma coisa muito engraçada, gente. Jesus faz uma coisa boa, mas a astúcia do adversário é tão grande, porque você vai analisar assim, que os moradores de Gadara pediram para Jesus o quê? Ir embora. Parece que é isso, Hoje Jesus repreendeu aquela legião, mas a sagacidade do adversário fez com que ele parecesse que fosse um derrotado. Não. Lucas ele vai falar uma coisa muito engraçada e interessantíssima. Jesus entra no barco, e aquele homem que agora está lúcido, ele quer entrar no barco com quem? Com Jesus. Jesus diz: não, volta aos seus e vai por Decápolis pregando o
Você sabia que Éfeso era uma das cidades que está na Decápolis, entre as 10? Olha que coisa interessante. Jesus, ele nunca vai perder a missão e nunca ele pode ser constrangido por quem? Pelo adversário. A ovelha deles era a ovelha perdida da casa de Israel. Mas o bem que ele fez a um estrangeiro, fez com que o estrangeiro já lançasse uma semente aonde? Em Éfeso. Vocês estão entendendo? Você lembra quando nós falamos há muito sobre propósitos? Tudo tem um propósito. Então, após 20 anos, a morte e a ressurreição, a igreja, ou o evangelho chega a Éfeso. Tinha centralidade no campo filosófico e uma divindade chamada Diana, deusa dos Éfesos. A igreja de Éfeso, no texto que nós lemos, traz algumas coisas interessantes. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essa casa diz aquele que conserva na mão direita a estrela e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, tanto o teu trabalho, como a tua perseverança. Éfeso era uma igreja que começou debaixo de trabalho, de perseverança, de zelo, e que também não pode suportar homens maus. Ela não suportava posicionamentos contrários, que poderia muitas vezes estar causando males na vida do próximo, e que não pode também suportar homens maus e que puseste à prova os que assim se declaram enviados, apóstolos, e não são, e tu achaste eles o quê? Mentirosos. A maldade dele, a autoridade deles foram descobertas, e eles não são enviados, eles não são apóstolos, eles são homens mentirosos. Então a igreja de Éfeso, nesses 2 primeiros versículos, percebemos que é uma igreja de labor, percebemos que é uma igreja de ok de vida. Mas o versículo 3 ainda fala assim: e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Você vê literalmente que quando começa a perseguição do Evangelho, você vai ver que alguns vão se dispersando, porém, a igreja de Éfeso, ela não está nisso, ela sofre, ela combate o bom combate, ela luta, e aí, mais um posicionamento, uma igreja que não se acovarda, uma igreja que não deixa se abater, uma igreja que ela confia naquele que é o Senhor da própria igreja. Mas aí o versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja que você vê do versículo 1 até o versículo 3, posicionamentos corretos, posicionamentos que o Senhor Jesus, Ele espera da sua igreja, posicionamento tal como posicionamento de trabalho, de perseverança, de doutrina, de não esmurecer, de caminhar, de perseverar, de cumprir o ID, de fazer o propósito, a missão estabelecida pelo Senhor. Mas no decorrer da caminhada de Éfeso, ou da igreja que encontra-se em Éfeso, eles abandonaram isso. E aí Deus fala assim: olha só, agora vocês estão fazendo, não é mais por devoção. Não existe mais serviço pautado no amor, que é o amor agapau, o amor de entrega, o amor do sacrifício. Vocês agora vivem uma vida de devoção. Devoção, ou melhor, uma vida de dever, e não mais de devoção. Vocês perderam esse primeiro amor. E aí ele fala o seguinte, muito interessante: qual a causa que eu preciso lembrar que me fez cair e me levou à perda do primeiro amor? Isso é na vida de todo mundo. Vocês querem entender? Elias, ele vive primeiro amor. Eu gosto muito de Elias. Elias vive primeiro amor. 50 anos de vida profética, gente. Parece muito curto quando nós lemos os escritos de Elias.
isso. Mas os comentários vão dizer os livros que ele profetizou há aproximadamente 50 anos. E quando Elias perde o primeiro amor, Deus faz ele lembrar onde ele o quê? Caiu. Agora, de que forma que Deus faz isso? Ungindo Eliseu no seu lugar? Não. Mas falando assim, volta, unge Azael, Eliseu no teu lugar, mas primeiro você vai precisar passar pelas escolas o quê? Profético. Ele era um, e ele perdeu o amor quando ele deixou de ser. É assim que Deus vai trabalhar na nossa vida. E aí ele chega para a igreja de Éfeso e diz, lembra onde você caiu. Porque parece que você caiu quando a tua comunhão passou, em vez de ser comunhão por devoção, passou a ser comunhão por dever. E aí a demonstração é clara. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. O que Deus espera quando nós lembramos que perdemos o nosso primeiro amor? Arrependimento. Arrependa-te e volta às práticas de quê? Vocês eram uma igreja de obra, de labor, de perseverança. Então eles perderam o trabalho, dedicação, perseverança e outras coisas mais. A praticar as primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei no teu lugar o teu candeeiro ou catiçal, caso não te. E aí nós lembramos, recapitulando, uma pergunta muito correta. A igreja de Éfeso se arrependeu, sim ou não? Não. Então o seu candeeiro foi o quê? Apagado. E agora eu quero pensar justamente sobre o candeeiro. E nesse mês, que é o mês de agosto, nós vimos, quais são os nutrientes disponíveis para o fortalecimento do corpo, da igreja. Quais são esse mecanismo? O que é feito para que o Espírito Santo, que capacita, que orienta, que conduz, ele esteja extremamente aceso, impulsionando a igreja a ser um organismo, uma organização, uma agência completamente viva. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre dois nutrientes que fazem parte desse castiçal ou desse candeeiro. Eu lembro que eu expliquei a vocês o que era o candeeiro. Candeeiro, no judaísmo, ele está muito relacionado à iluminação, à luz. Você pega o tabernáculo ele tem 3 divisões. Ele tem o átrio, onde tinha um altar de terra com uma bacia de bronze, onde era feito o sacrifício espargido sangue. Quando você passa pelo átrio, Jesus chama do caminho. Você vai ao segundo momento, que é o santo lugar. Tinha uma mesa, tinha um incensário, mas tinha um candeeiro. E Jesus chama ali caminho, a verdade. E é interessante, por que Jesus ele usa isso? Porque ele é o próprio templo, o caminho, a verdade e o santo lugar, que é o quê? A vida. E quando você fala do segundo momento, a verdade, uma palavra grega muito interessante é aletheia, porque é uma verdade que é o quê? Verdade. A verdade, quando é verdade, ela traz trevas ou ela traz luz? Então o candeeiro está no seu lugar. A igreja precisa estar pautada na verdade. E aí nós vimos que o Espírito Santo, que é o centro, que é o tronco desse candelabro, ele vai distribuir uma ramificação, uma segunda, uma terceira, e do outro lado, sucessivamente.
E aí nós vamos para o texto de Isaías 11, versículo de número 2, quando diz assim: e repousará sobre ele, é uma profecia messiânica, a respeito do Messias, a respeito do Hamashira, a respeito do ungido, sobre ele o Espírito do Senhor. Mas o Espírito do Senhor, que repousa sobre ele, traz espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e espírito do Senhor. Temos o candelabro. As 7 luzes precisam estar o quê? Acesas. O candelabro judaico, ele tinha o formato, das suas espevitadeiras, o formato como um copo, parecendo uma grande flor. E o que era depositado ali? Era o óleo, o azeite. É o mesmo azeite que Eliseu vai multiplicar da viúva, não é azeite de unção, é azeite que se coloca para dar luz. E ali se acendia a luz no santo lugar. Alguns defendem que as luzes eram apagadas, outros dizem que ela permanecia acesa. Era obrigação do sacerdote manter a luz do candelabro acesa. Porém, outros dizem não, ao cair da tarde, a inauguração de um novo dia se acendia, mas quando terminava no cair da tarde, iam apagar. Mas os sacerdotes tinham a obrigação de mantê-las o quê? Acesas. E aí Deus fala o seguinte: ó, igreja de Deus, se vocês não se arrependerem, vocês vão deixar de ter a luz. Irmãos, existe uma coisa, muito interessante, que nós não podemos fantasiar ou esconder isso. Temos hoje muitas igrejas e temos hoje muitos cristãos. Porém, temos muitas igrejas sem a luz do Espírito Santo, como também temos muitos cristãos sem o quê? O Espírito Santo. E quando isso acontece, você vai reportar-se para a igreja de Éfeso, quando os turcos invadiram ali a Ásia Menor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela foi destruída. Então a igreja, ela precisa ter nutrientes para que o candelabro esteja o quê? Aceso. Se não houver nutrientes, nós vamos vagar, muitas vezes no conhecimento humano, no intelecto, mas vamos deixar de ser uma igreja que manifesta o quê? Poder do Senhor. E nós temos o primeiro nutriente, o Espírito Santo. A igreja de Éfeso parece que deixou de entender essa narrativa importante e deixou de entender que vivendo isso, manteria seu candelabro aceso. Quando o cristão e a igreja esquece o Espírito Santo é a força propulsora, há uma grande possibilidade de perder a comunhão com a cabeça, que é Jesus Cristo. A primeira lâmpada é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ser nutriente para quem? Para nós e para a igreja. Eu lembro que eu usei a palavra introdutória, que não está aqui, mas eu disse o seguinte: o corpo humano, ele necessita de nutrientes. Se o corpo humano ele não tiver nutrientes, se houver falta de ferro no seu organismo, você tem uma grande probabilidade de adquirir o quê? Anemia. A anemia pode trazer complicações no teu sangue. E se você ficar anêmico, você pode adquirir o quê? Leucemia. Leucemia é o quê? Câncer. Porque você tem falta de quê? De ferro. Está produzindo, deixou de produzir glóbulos o quê? Vermelhos. A mesma coisa a igreja. Nós precisamos estar preocupados de que precisamos viver na vontade divina para que Deus não remova de nós o quê? Candeeiro.
Nós precisamos ser uma igreja de serviço. Nós precisamos ser uma igreja que nós temos falado pela manhã, iniciado no domingo passado, que cumpra bem a missão. Segundo nutriente que nós vimos é que há necessidade do Espírito Santo, mas há necessidade do Espírito da sabedoria e também do entendimento. A igreja precisa estar com a luz acesa a partir do momento do Espírito Santo. A engrenagem que gira, a válvula propulsora que impulsiona, mas também faz-se necessário que haja o quê? Esse segundo nutriente, que é sabedoria e entendimento. Aí eu falei, percebendo pelos textos bíblicos que o Espírito Santo tem nutrientes disponíveis para fortalecer a igreja e a vida dos cristãos que estão fazendo parte do corpo de Cristo. Qual o nutriente que o Espírito Santo dá? Sabedoria e entendimento. O Evangelho de João fala uma coisa muito interessante. Após Jesus ser erguido ao céu, os discípulos ou os apóstolos começam a pregar o Evangelho. Os 12 apóstolos, diz os estudos biográficos, o que mais tinha inteligência, mais conhecimento de uma família menor era Judas Iscariote. Porém, os restantes eram homens analfabetos, homens leigos. E o Evangelho de João diz que quando Pedro começa a falar, viram os estudiosos da lei e diz assim: isso mostra, pela sabedoria que eles estão falando, que eles andaram com quem? Com Jesus Cristo. Paulo ele diz uma coisa bem engraçada, ou bem interessante, que a pregação dele não consistia em sabedoria o quê? Humana, mas em sabedoria divina. E como Paulo classificava essa sabedoria? Poder de Deus. Uma igreja que ela quer manter o seu candelabro aceso, ela precisa entender que o Espírito Santo é que proporciona a capacidade, a condição para que ela cumpra a missão. Mas ela precisa também estar munida de uma sabedoria que não é humana, mas é uma sabedoria que representa, que traz a manifestação de quê? Do poder de Deus. E aí nós vemos também, além da sabedoria, nós temos a prerrogativa do entendimento. É fundamental isso, entendimento. Jesus mesmo ensina, Jesus mesmo fala que se erra por não ter o quê? Conhecimento, entendimento. E quando a igreja deixa de nutrir essa vida com o Espírito Santo, ela vai perder justamente isso. A perspectiva de compreensão, de entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de quem? De Deus. Jesus tinha isso muito definido na sua vida. Ele tinha tanto o Espírito Santo, que gerava nele sabedoria e entendimento da obra que ele precisava o quê? Fazer. Essa semana eu vi um vídeo, até casualmente eu mandei para o pastor Márcio. Quando eu vi aquele vídeo, ele não só me chamou atenção só dentro de um viés de que muitas vezes pais precisam cortar com seus filhos o cordão inteiro, umbilical. Aquele vídeo me mostrou uma coisa muito interessante, como também nós agimos como cristãos dentro da onde? Da igreja. Vocês querem entender? Nós vamos falar isso sobre missão domingo e nós vamos passar esse vídeo para vocês e nós vamos pregar sobre isso. Mas já para que você entenda. Você já percebeu uma coisa? Irmãos, nós amamos mais a igreja do que aquele que morreu pela igreja.
Vou dar um exemplo. Nós vamos abrir uma sessão e a igreja toda reunida, e foi passado na reunião de obreiros que há uma proposta de que se venda esse templo. Você imagina como é que vai ser essa sessão? Você imagina? Vai ser uma sessão de caos. Porque muitos de nós amamos o quê? O templo. E deixamos de amar aquele que morreu pelo. E é assim mesmo que a gente muitas vezes nos relacionamos ou nos colocamos com os nossos filhos. E por isso vamos ter dificuldade de cortar o quê? Cordão umbilical. Segundo exemplo, vocês vão entender. João foi membro dessa comunidade de fé. Ele viajou, foi para os Estados Unidos da América. Ele voltou. E quando ele voltou, ele encontrou alguns de nós aqui. Como é que nós agimos com João que veio dos Estados Unidos? Saudosismo. É ou não é assim? Poxa, não é mais daquele jeito. Aquele jeito era bom. E Deus está dizendo que isso vai impedir que eu e você venhamos cumprir o quê? A missão, porque nós estamos amando mais as paredes, estamos amando mais a instituição do que aquele que firma, que alicerça esse lugar, que é o quê? Jesus Cristo. Quer entender isso rapidamente? É quando Jesus começa a falar para os judeus. Se vocês comerem do pão da vida, vocês nunca mais vão ter o quê? Fome. Mas quem é o pão da vida? Eu sou o pão de Deus que desceu, eu sou o pão que Deus enviou, que desceu o quê? Do céu. Nossos pais comeram maná no deserto. Como é que ele vem falando que ele é o pão? Eles não entenderam Jesus. E aí começa o discurso, e eles vão dizer assim: nós temos por pai Abraão. Aí Jesus diz assim: se vós tivesse por pai Abraão, vocês entenderiam a minha o quê? Palavra. Eles amavam mais a religião, o cordãozão umbilical deles, do que Jesus, que vinha como Salvador para resgatar novamente eles do pecado. Às vezes nós estamos assim, então deixamos de entender a missão. Mas eu avanço para nós concluirmos sobre o terceiro nutriente que eu quero falar com vocês. Nós vimos o Espírito Santo traz sabedoria e entendimento, mas ele também traz fortaleza. O Espírito Santo vai trazer fortaleza. Ou melhor, eu errei aqui, não é fortaleza. É conselho, aqui está sem. É conselho e fortaleza, eu tenho que ler. O primeiro nutriente que eu quero trabalhar é o conselho. Eu vou ler uma coisa aqui rapidamente com vocês vão entender. Espírito de conselho e fortaleza. Vou me meter só no conselho. Segundo Augusto Cury, presta bem atenção. Augusto Cury, uma criança de 7 anos de idade, hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Eu achei interessante isso, essa frase de Augusto Cury. Uma criança de 7 anos tem mais conhecimento do que o imperador tinha no auge de Roma. Você percebe que nós vivemos um tempo que é classificado como era digital. Existe uma coisa muito latente nesse tempo. Muito latente. É que nesse tempo, quem é detentor da verdade? O que é a verdade? Todo mundo tem que a verdade. Você não percebe isso nas mídias sociais? Isso aqui pode ser feito desse jeito. Aí daqui a pouco vem e diz: com quantos anos você descobriu que isso poderia ser feito desse jeito? Aí você fala assim: caramba, me ensinaram de uma forma o quê? Errada.
Então, ele tem a verdade. Só que daqui a pouco, vai vir um que vai falar, como você aprendeu não está certo, como agora ensinar a você também não está certo, porque o certo é desse. Aí, uma grande interrogação, quem tem a verdade? E você vai me perguntar assim, mas pastor, o que isso tem a ver com o primeiro nutriente? Conselho, tudo. Tudo. Se logo a verdade passa a ser relativa e não absoluta, quem quer parar para ouvir conselho? Quem quer parar para ouvir conselho? Vocês estão me entendendo? Ninguém mais para ouvir conselho. Você pega hoje na mídia social uns garotos de 23 anos, 22, sabe o que eles querem discutir? Teologia. Eles querem dizer porque eles se tornaram calvinistas. Eles querem dizer porque eles são arminianos. Gente, eles só têm 23 anos. 23 anos. Eu tenho 51 anos de idade. Eu tenho convicções teológicas. Mas existe coisa no âmbito teológico que eu com 51 anos vou estudar e vou perceber uma literalidade que se usa, é verdade. Teologia se escreve a lápis. Pensei que sabia e cheguei à conclusão que não, mas eles acham que sabem e querem o quê? Discutir com você. Eles querem achar que nesse tempo eles são conhecedores de profunda teologia, ao ponto que eles vão pegar alguns expoentes do campo teológico e eles vão chamar de vovô, do velhinho maluco. Vocês já viram isso, né? Porque eles acham que agora é o tempo deles esquecerem bons conselhos e viverem aquilo de gama de informação num cenário tão contaminado teologicamente que eles ouvem uma coisa e acreditam que é uma o quê? Verdade. Um dia um pregador virou e ele me falou o seguinte: pastor Márcio, eu tenho a solução num projeto que eu estou participando que vai resolver problema de casamento. Eu falei assim, rapaz, isso aí é invenção da roda. Qual é? Casados para sempre. O senhor e a Marcela precisam fazer, e eu queria que vocês fizessem líder em treinamento. Fomos lá, fizemos. E pensei uma coisa engraçada, né? Como é que a esposa de Pedro conseguia conciliar o amor a Pedro e o serviço de Pedro a quem? A Jesus. E ele não abandonou a mulher dele. De que maneira aquela mulher do profeta, do discípulo do profeta, conseguia conciliar que ele precisava estar indo a Eliseu e deixando a família? Parece que quando nós usamos essas lacunas e nós vamos sentar com uma pessoa que está completando nesse século, nesse tempo, 50, 60, 70 anos de casado, ela senta com você e diz assim: não existe uma fórmula para o casamento. Vocês já viram isso? Um casamento, para que ele possa solidificar-se, tem que ter compreensão de ambas o quê? A parte. Tem hora que você tem que ceder. Porque se você não ceder, o seu casamento o quê? Isso é conselho, gente. Mas só que os casais,
A garotada que casa, faz aquela festa bonita, bota o terno, com tênis, vem cantando, vem entrando dançando. É aquele casamento que tem rola, é casamento que tem até mistériozinho. Tem talite na cabeça, tem ritual judaico. Aí daqui a pouco o que aconteceu? Separou. Porque tem hora, irmão, que nós não podemos estar sendo conduzidos pelas verdades relativas desse século. Porque o relativismo da verdade tira de nós essa ideia de quê? De conselho, de ir buscar em alguém, de falar com alguém, para que nós venhamos adquirir o que é experiência. Por que espírito de conselho na igreja? Porque, irmãos, tem decisões que nós vamos precisar tomar como igreja, que se nós relativizarmos a verdade, esquecendo do conselho, nós não vamos perguntar ao Senhor se podemos ou não o quê? Executar. Eu usei um texto aqui, já são 8h30, eu preciso terminar, que é um texto sobre Roboão, que encontra-se em 2 Crônicas 10, do 1 ao 14. O texto diz assim, eu vou ler rapidamente. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu ali para fazer um rei. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, Roboão, filho de Salomão. Porque enviaram a ele a chamarem, e vieram Jeroboão e todo Israel a falar com Roboão, dizendo: o que falaram? Teu pai fez duro o nosso jugo, agora pois alivia a tua dura servidão do teu pai, e o pesado jugo que nos expôs, e nós te serviremos. Jeroboão esqueceu até da profecia de Aías, quando o profeta chega e diz assim, ele traz uma capa nova, divide em 12 pedaços e fala assim: Jeroboão, Deus está te entregando as 10 tribos de Israel, porque ele está dividindo o reino. Jeroboão foi com os príncipes, foi com os anciões, foi com todo mundo a Roboão e falou assim: Roboão, se tu governar, reinar com benignidade, nós faremos teu servo. A Bíblia diz o seguinte, versículo 6: e tomou Roboão conselho com os anciões. Conselho com quem? Com os que têm experiência, gente. Roboão foi buscar com os anciões. Pessoas idosas têm experiência, gente. Mas nós estamos relativizando a verdade. E nós achamos que agora somos detentores de todo o quê? Conhecimento. Senta. Não. O que foi, meu senhor? Não é dessa forma. Faz assim não. Devagar, calma. Mas se eu buscar um outro jovem, o que vai falar? Nada, rapaz, isso é assim que funciona, rapaz. Então, quando nós abandonamos o conselho, por achar que o conselho é coisa retrógrada, nós também abandonamos ir a Deus para pedir a sua orientações. O que nós temos visto no cristianismo moderno? Irmãos, eu ainda sou de um tempo que quando uma pessoa precisava, irmãos, pintar uma casa, eles iam orar a Deus para saber: Senhor, nós precisamos pintar e queremos pedir que o Senhor nos abençoe. Era ou não era assim? Agora se faz isso? Eu ainda vi um tempo que no relacionamento para constituir casamento se orava para saber se era o quê? E é engraçado, irmãos.
Os casamentos eram mais o quê? Duradouros. Abandonamos o conselho, porque conselho na mente progressista moderna é coisa de quê? De velho. E aí nós não pedimos conselho mais ao Senhor, porque Deus ele não tem idade, mas é velho. Existe desde o quê? Antivida da antiguidade. Nós não vamos a Deus. Nós vamos agir pelos nossos impulsos, nós vamos agir pelas nossas vontades. Jeroboão foi ancião. E ele lhe declarava dizendo: se tu fizeres benigno e afável, amoroso com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciões que lhe deram, e tomou conselho com os jovens, que havia tecido com ele, e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós? Que respondemos a esse povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens, que com ele haviam crescido, lhe falaram dizendo: assim dirás a esse povo que te falou: teu pai agravou o nosso jugo, tu porém alivia-nos. Assim pois lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Assim, se meu pai vos carregou de jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com... O que foi? Declínio. Irmãos, se nós abandonamos o espírito do conselho, o que vai restar para nós? Declínio. O Espírito Santo de Deus, ele está dizendo: o conselho é um nutriente para a vida do crente, mas também é um nutriente para a vida da igreja. Irmãos, em nome de Jesus, abandonem essas ideias mirabolantes que o tempo moderno está trazendo. Porque isso só tem nos afastado de quem? Do Senhor. Irmãos, eu termino ressaltando uma coisa muito importante. Alguns meses atrás, numa universidade, Gaston, uma universidade metodista, houve uma coisa de um grande impacto. Não somente ali, foi em Nova Jersey, não foi isso? Não somente ali, mas repercutiu pelo mundo. Jovens que se reuniam e sempre oravam. Coisa de velho, gente. Coisa que o Senhor, o Deus da antiguidade, ele disse para a igreja fazer. Se reúnam em oração. Não tem nada de mágico. Oração, irmãos, não tente criar algo miraculoso. Porque oração é falar com quem? É pedir conselho a quem? A Deus. E aquele jovem fazia aquilo de contínuo. Um dia, Deus falou o seguinte: o candeeiro, ou melhor, o incensário está cheio. Subiu até. Eu aceitei a oração dele. Então eu vou o quê? Visitá-los. Sabe o que me chamou a atenção? É que aquilo foi perdurando, não foi? Um dia, 2 dias, 3 dias. E o que chamava a atenção é que todo mundo dizia assim: é uma coisa feita na maior o que? Simplicidade. Não tinha intenção da roda, gente. Não era tocar o chofar, não era andar 7 vezes em volta do templo, não. Deus visitou aquele lugar
Porque jovens o que? Oravam. E quando Deus visita um lugar, o que você viu? Pessoas sendo o quê? Atraídas. Irmãos, está faltando isso. Pessoas predispostas a buscar Deus em conselho. Em conselho de que forma? Joelho no chão, boca no pó, porque talvez há ainda o quê? Esperança. O espírito do conselho é algo latente, poderoso na vida da igreja. Aceitar o conselho dos jovens que foram criados com ele, hoje a sociedade está fazendo a mesma coisa, consequentemente, a igreja também. Esse relativismo sobre a verdade tem levado os homens a abandonarem princípios que eram basilares para a formação de uma sociedade ética e moral. Por esse motivo, percebemos que a sociedade encontra-se em desequilíbrio. A verdade ela é relativa porque eu falo o que eu quero falar, eu penso o que eu quero pensar, eu faço o que eu quero o quê? Fazer. Um dia desse eu vi uma coisa interessante, né? O cara falou que ele era a ideologia dele era que ele era um homem rico num corpo pobre. Eu falei, como é que é o negócio? Eu sou um rico num corpo pobre. Por quê? Eu penso como rico, eu falo como rico, mas estou num corpo de pobre. Ele estava satirizando, ele estava dizendo assim, as pessoas estão tão longe da realidade que elas cismam de ser alguma coisa e elas acreditam que aquilo que elas cismam de ser é uma o quê? Verdade. O abandono da verdade absoluta nos leva a deixar de buscar Deus em conselho. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, com sabedoria, com entendimento, mas com conselho, esteja fazendo com que o candeeiro da minha vida e que o candeeiro dessa igreja esteja aceso. O que nós falamos nessa noite foi uma coisa simples. Precisamos resgatar os valores que esse livro aqui trouxe, que esse livro aqui traz. Porque, irmãos, por mais que alguns venham dizer que ele é obsoleto, existe uma verdade absoluta nisso aqui, não no livro obsoleto, mas no que esse livro diz. Que a volta do Senhor depende do cumprimento de tudo que está escrito nesse livro. Então eu fico com essa verdade, que me leva a pedir conselho ao Senhor dessa verdade. Amém, irmãos? Que Deus poderosamente, Jesus, nessa noite, abençoe nossas vidas. Você que nos acompanha, Deus te abençoe. Nós estamos chegando ao término do nosso culto. São exatamente 8h37, passei 7 minutos. Vamos colocar em pé, irmão? Vamos orar.